compartilhar a área de trabalho com vocês. Hoje vamos ver aí no encontro 12. Alguns exercícios das unidades 3 e 4. Né? A gente já fechou aí a teoria dessas duas unidades. Hoje a gente vai ficar só com exercícios. Certo? Antes, reforçando mais uma vez, a atividade do professor 1.500 pontos, os resumos, que vocês já estão habilitados a fazer os resumos das unidades 3 e 4. Né? A gente já destacou lá os pontos principais, né, teóricos dessas duas unidades, e a entrega dos resumos, dia 24 de maio, certo? Então, não deixem para a última hora aí os resumos, já busquem fazer eles o mais rápido possível, né, e já garantir essa nota aí. E os canais de dúvidas, né, os tradicionais aí, o e-mail e o WhatsApp. Nas aulas passadas, nós vimos aí, né, o embasamento teórico tanto dos meios de comunicação, né, nós vimos aí os sistemas de comunicação via rádio, na seção 3.1, fibra ótica na 3.2 e via satélite na 3.3. E na semana passada nós vimos aí noções de redes e serviços integrados. Na 4.1 foi telefonia fixa, né, rede telefônica. Na 4.2, comunicações móveis. E na 4.3, sistemas de redes. Certo? Então, a teoria nós já vimos, né? É bom vocês já abrirem aí o livro de vocês, ó. Vou deixar o livro, pegar aqui o livro marcado. Para vocês fazerem aí as pesquisas aí nas atividades. A gente começou aí na 3.1. 3.1. Então, a teoria nós já vimos, né? Nessa aula, eu separei para vocês alguns links interessantes sobre cada um dos assuntos. São links, são vídeos bem curtos, são vídeos do YouTube, são bem curtos e mostram em todos esses vídeos os fundamentos básicos aí de cada um dos capítulos que a gente viu. O problema deles é que eles estão em inglês. Quem entende um pouco inglês vai entender bem o vídeo, mas quem não entende também eu recomendo assistir, porque são vídeos muito bem ilustrados que assim, em pouco tempo, explicam todo o capítulo que a gente viu, certo? Então, eu recomendo aí vocês assistirem os vídeos. Eu até ia passar na aula os vídeos, só que corta muito quando eu passo o vídeo, corta muito o áudio, corta muito a imagem. Então, é melhor vocês entrarem aí, são vídeos bem curtos, certo? Depois da aula vocês já entrem, deem uma olhada de cada um dos temas que a gente abordou aí nas sessões, nas unidades 3 e 4. Certo? Já vamos passar aí para os exercícios. Hoje, na aula de exercícios, eu vou dar a gente vai ler o exercício, eu vou ficar aqui junto do computador, e qualquer dúvida vocês me chamam. E eu vou dar uns 10 minutos para vocês resolverem os exercícios, certo? Então, eu queria que vocês fossem no capítulo, observassem qual a fórmula que é utilizada. A gente vai ter que usar também alguns conceitos da primeira VA, certo? De outras aulas, para vocês darem uma pesquisada aí. Vamos começar aí, ó, o exercício número 1, lá da seção 3.1, né? Que falava sobre sistemas de comunicação via rádio. Então, vamos lá.
O engenheiro está projetando um link de comunicação em 3 GHz, onde a sensibilidade do receptor é tal que 1 microwatt de potência é necessária para superar o ruído do receptor. O ganho da antena receptora é de 8 decibéis e o ganho da antena do transmissor é de 10 decibéis. O nível de potência de transmissão é de 25 watts e a distância entre as duas antenas é de 1 km. A pergunta é: o link de comunicação funcionará? Então, vou dar aí para vocês uns 10 minutinhos para vocês observarem as fórmulas, tirarem os dados. E resolverem o exercício, certo? Alguma dúvida Professor, aí? Pode perguntar já. no caso, para ele entendi, você tem que fazer as contas e o valor tem que dar acima de 1 microwatt, né? Para ter a transmissão. Exatamente. Uhum. Ah, beleza. Exatamente. A potência do receptor, para o líquido de comunicação funcionar, a potência do receptor tem que ser maior que 1 microwatt. Porque 1 microwatt, vamos dizer assim, é a potência mínima para superar o ruído do receptor. Se for menor, não funciona, se for maior, funciona. É isso mesmo, certo? Beleza. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês resolverem.
Bora, Tarimar. Vamos corrigir? E aí, o link de comunicação funcionará ou não? O que vocês acharam aí? Aqui parece que não. Não. Vamos ver aqui a solução. Então vamos voltar lá no problema, né? O engenheiro está projetando um mic de comunicação em 3 GHz. Então essa é a frequência, né? 3 GHz, o dado do problema, ó, 3 vezes 10 a 9 Hz. A sensibilidade do receptor é de 1 microwatt. Né? Então a gente tem que comparar aqui, ó, a potência do receptor com essa potência aqui, que é a potência necessária para superar o ruído. O ganho da antena receptora é 8 decibéis. 8 decibéis. E o ganho da antena do transmissor é de 10 decibéis. Um dado do problema. Opa. O nível de potência de transmissão é de 25 watts. E a distância entre as duas antenas é de 1 quilômetro. Então ele disse isso aqui também, né? Que a potência da antena transmissora é de 25 watts e que a distância é de 1 quilômetro, né? 1.000 metros. Então vamos lá, ó. A fórmula, pode usar essa daqui, né? Vamos calcular a potência da antena receptora, né? Se a gente for lá no livro, ó, uma fórmula que fornece para nós, ó, a potência da antena receptora, ó, é a lei de Fries, certo? Essa fórmula aqui, ó, a 3.4 lá do livro, se você for usá-la, você tem que usá-la com os valores lineares. Se você usar os valores em decibéis, aí você tem que usar a fórmula 3.6, certo? Aqui na resolução, ó, eu usei a fórmula com os valores lineares. Foi essa daqui, ó. PR é igual a PT vezes GT vezes GR vezes lambda sobre 4πr ao quadrado. A primeira coisa, vamos calcular o lambda, né, que é o comprimento de onda, é C sobre F. O C é a constante, né, a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8, e a frequência foi dada, ó, 3 vezes 10 a 9. Ó. Então, o comprimento de onda é 0,1 metro. Para passar para linear, ó, isso aqui lá da primeira VA, ó, qualquer valor em decibéis, ó, quando a gente está falando de potência, né, é 10 vezes o log. Então, se eu dividir por 10, ó, e usar aqui, ó, e fazer esse cálculo aqui, ó, a base do logaritmo elevado a g em dB sobre 10, eu vou achar o valor linear. Então, aqui, ó, o valor linear, ó, do ganho da antena receptor, ó, vai ser 10 elevado a 8 sobre 10. Aproximadamente 6,31. E da antena transmissora, ó, 10 elevado ao valor em decibéis sobre 10. Ó, 10 elevado a 10 sobre 10, 10 elevado a 1, que dá 10. Agora eu substituir, ó, a potência da antena transmissora 25, o ganho linear da transmissora 10, da receptora, ó, usar o valor inteiro aqui, ó, 10 elevado a 8 décimos, o lambda 0,1, calculado, dividido por 4π vezes a distância,
entre as antenas, que é de 1.000 metros elevado ao quadrado. Fazendo os cálculos, daí a 99,89 nanowatts, vezes 10 elevado a menos 9, ó, aproximadamente 100 nanowatts, que é muito menor que 1 microwatt, né? Muito menor que 1 vezes 10 elevado a 6, que é a potência necessária para suportar o ruído. Então, a conclusão é que o link de comunicação não funcionará, certo? Porque a potência com esses dados aí é menor do que a potência necessária para superar o ruído, certo? Então, agora vamos para o exercício número 2. Agora, no exercício número 2, sistema de comunicação por fibra ótica. 3.2. Então, vamos lá. Considere uma fibra ótica de índice degrau, na qual o índice de refração do núcleo é igual a 1,475, o índice de refração do revestimento é igual a 1,460, né, que está o núcleo, que está uma vista longitudinal, né, foi feito um corte na fibra ótica, a gente está vendo aqui esse corte longitudinal. O índice de refração do revestimento é 1,460, o raio do núcleo, né, o raio do núcleo aqui, ó, é igual a 25 micrômetros. E qual é o valor máximo de θ, quanto vale θ, para o qual os raios serão guiados através da fibra? Determine o valor do ângulo crítico e da abertura numérica. C. Correspondendo ao valor máximo de θ, calcule o número de reflexões que ocorreriam ao percorrer 1 km de comprimento da fibra. Letra D. Calcule a perda correspondente em decibéis por quilômetro, assumindo uma perda de apenas 0,01% da potência em cada reflexão na interface do revestimento do núcleo. Então, para resolver esse problema, a gente precisa ir, ó, lá no livro, na seção 3.2, certo? Vou dar aí para vocês mais uns 10 minutos aí para vocês responderem.
Então vamos lá corrigir. Alguém encontrou pelo menos o ângulo crítico? Alguém fez esse cálculo aqui? Eu consegui o crítico e o NA. E o NA? Vamos calcular então o restante. Ó. Então vamos lá. Antes, vamos lá no capítulo do livro. Vamos lá no nosso livro, né? Lá na seção 3.2, o exercício é uma fibra ótica de índice degrau, que é esse modelo aqui. E aqui a gente tem as fórmulas, né, da óptica geométrica aplicada à fibra óptica, né? Aqui a gente tem uma fórmula bem direta, ó, que a gente consegue achar, ó, o ângulo crítico a 3.15, né? N2 é o índice de refração do revestimento e N1 é o índice de refração do núcleo. Com essa daqui a gente também consegue achar aquele θ máximo, ó, π sobre 2 menos φc, com essa fórmula aqui. Por aqui também a gente acha. E com essa fórmula aqui a gente acha a abertura numérica, a 3.16. Para isso a gente vai precisar do delta, ó, e é dado por essa fórmula aqui. Então essas daí estão bem simples, né? Essas primeiras. Depois é só um exercício de geometria. Vamos lá. Então aqui, a gente tem aqui que o índice de refração do núcleo é 1,475 e o índice de refração do revestimento 1,460. O núcleo é de 25 micrômetros, né? O raio do núcleo, né? Então aqui, ó, a gente tem um núcleo inteiro aqui, ó, que a gente tem o diâmetro e metade aqui a gente vai ter o raio, né? Essa medida aqui é o raio. 25 vezes 10 é menos 6 metros, né? Vou pegar aqui, ó, vou separar aqui esse triângulo retângulo aqui, ó. Essa medida aqui é o raio, o A. Esse ângulo aqui, ó, φ, tem um ponto limite dele, né? Quando o ângulo é maior que ele, você tem reflexão total, né? Que é o φ crítico, que é o ângulo crítico, que é dado lá na fórmula do livro, ó. Certo? De novo. Aqui, esse aqui, ó. A refração é possível somente se o ângulo de incidência seja tal, ó, que o seno de φ seja menor que N2 sobre N1. Então, dessa forma, temos o chamado ângulo crítico. Certo? Para ângulos de incidência maiores, existirá reflexão interna total na interface núcleo-revestimento. Então, por isso que é importante calcular o ângulo crítico. Então, vamos lá. Ó. O ângulo crítico φc vai ser o arco seno de N2 sobre N1. Ó. Então, é o arco seno de 1,460 por 1,475, que dá 81,8 graus, esse ângulo aqui. Para achar o θm, ó, é só eu tirar 90 menos o φc, ó. 90 menos o φc, ó. Dá 90 menos 81,8, dá 8,2 graus. Certo? Vamos achar aí a abertura numérica. A fórmula é N1 vezes 2 delta elevado a meio. O delta é N1 sobre N2 sobre N1 menos N2 sobre N1, dá aproximadamente 0,010. Substituindo aqui na fórmula, ó, substituir aqui o delta, né? N2 menos N1 menos N2 sobre N1. Eu faço esse cálculo, multiplico por 2, elevo a meio, multiplico por 1,475, a abertura numérica vai dar aproximadamente 0,21. Então, essa daí, ó, letra A, então, ó, dá 8,2 graus, e letra B, o ângulo crítico, 81,8, e a abertura numérica 0,21. Agora, vamos lá. Na letra C, ele diz o seguinte, correspondendo ao valor máximo de
de θ, calcule o número de reflexões que ocorreriam ao percorrer 1 km de comprimento de fibra. Então, ó, quantas reflexões vão ocorrer em 1 km dessa fibra ótica, né? Aqui em A teve uma reflexão, aqui em C teve outra, em B teve outra e assim por diante. Então, vamos lá. Né? Se a gente pegar esse triângulo aqui, ó, e calcular essa medida, ó, vou ter aqui essa medida aqui, certo? Se eu multiplicar por 2, ó, nesse espaço aqui, eu tenho sempre uma reflexão. Sempre em 2L, ó, repara aqui para você ver, ó, para vocês verem, ó, você tem uma reflexão. E assim por diante. Então, vamos calcular essa medida aqui, ó, que chamei de Lzinho, ó, pela tangente, ó, pode calcular, ó. Tangente de θm é o cateto oposto, que é A, sobre o cateto adjacente, que é L. Então, L vai ser o quê? A dividido pela tangente de θm, ó. Substituindo aqui, ó, o A, 25 vezes 10 é menos 6, que é o raio, e o θm 8,2. Então, esse comprimento aqui, ó, é de aproximadamente 713,96 micrômetros. No comprimento de 1 km, ó, quantas reflexões eu vou ter? Eu vou ter esse comprimento dividido por 2L. Né? A cada 2L, ó, eu vou ter uma reflexão. Então, substituindo aqui, ó, 1.000 metros, né? Dividido por 2 vezes, ó, 173,96 vezes 10 é menos 6, vai dar aqui aproximadamente, ó, 2.874.265 reflexões. Então, essa daí é a letra C. E na letra B, ele pergunta qual é a perda, né, correspondente de decibéis por quilômetro, assumindo uma perda de apenas 0,01% da potência em cada reflexão na interface do revestimento do núcleo. Então, o que ele quer saber quanto que vai ser a atenuação ao final de 1 km, né, a cada quilômetro. O que ele diz aqui? Ó, aqui a gente tem uma determinada potência. Quando acontece uma reflexão, ele perde 0,01 da potência anterior, certo? Então, aqui tem uma potência de saída. Ele vai ter perdido 0,01 da potência anterior, e assim por diante. Então, vamos lá. Ó. Lá da primeira VA, ó, o que é a atenuação em decibéis? É 10 vezes o log, ó, de P1 sobre P0 elevado a meio, certo? Sendo que P1 é a potência de saída e P0 é a potência de entrada. Ele disse aqui, ó, que em uma reflexão, ó, a saída é o que, ó, a entrada menos 0,01% desse valor. Então, ó, de saída eu vou ter 0,999 da entrada em cada reflexão. Substituindo aqui, ó, 0,999 P0 sobre P0 corta, P elevado a menos 1, porque é a atenuação, né? Dá 1 dividido por 0,999. Resolvendo aqui, ó, esse cálculo, ó, a atenuação em decibéis em uma reflexão é 4,35 vezes 10 elevado a 4 decibéis por reflexão. Como a gente tem em 1 km 2.874.265 reflexões, ó, corta aqui, ó, eu vou ter, ó, 1.248,34 decibéis por quilômetro de perda, de atenuação. Então, essa daí é a resposta da letra D. Certo? Alguma dúvida aí em alguma parte desse exercício? Esse aqui era a fórmula, esse era a fórmula, esse também. Eu só tive dúvida mesmo nessa de calcular o número de reflexões, que eu não achei a fórmula no livro. Essa daqui não era, ela era geometria, né? Tinha que olhar na geometria da fibra. E essa daqui é a fórmula da primeira VA, né? Ah, verdade. De atenuação. Vamos lá. Exercício número 3. Agora de comunicação via satélite. Vamos lá. Um satélite geoestacionário opera em frequência de 20 GHz. A potência do transmissor do satélite é de 2 watts e o ganho da antena é GT igual a 37 decibéis. O ganho da antena receptora na Terra é GR igual a 45,8 decibéis. Calcular a potência recebida pela estação terrestre. E aqui uma observação, ó, que não estava no problema, mas
É preciso saber disso aqui, que a distância da órbita geoestacionária é de aproximadamente 36 vezes 10 elevado a 3 quilômetros acima do nível do mar, no plano do equador da Terra. Então, para isso aí, a gente tem que olhar lá na seção 3.3. Naqueles links de vídeos que eu passei para vocês, o link lá sobre comunicação via satélite explica bem essa parte aí dos tipos de satélite. Vai falar também bastante do satélite geoestacionário. 10 minutos aí para vocês.
E aí, pessoal, resolveram essa? Tá quase. Quase. Eu só Vamos travei no lá. final aqui na transformação do log, que deu 4,19 vezes 10 menos 10, mas eu não mexi no log ainda. Ah, tá. Vamos lá no livro, só para a gente localizar a fórmula. Então, a fórmula que a gente vai utilizar é aquela fórmula básica, né? Que a gente viu lá no capítulo da comunicação via rádio, né? Potência do receptor é a potência do transmissor, mais o ganho do transmissor, mais o ganho do receptor, mais a atenuação, né? Vamos dizer assim, mais a perda. A diferença da comunicação via rádio e da comunicação via satélite é essa última parcela aqui, ó. Na via rádio é 20 vezes o log de lambda sobre 4πr. Já na comunicação via satélite, olha lá, ó. Lá na equação 3,25, é 20 vezes log de 4πd sobre lambda, em decibéis. Certo? Então, tem essa diferença aqui. Na via rádio é lambda sobre 4πr, vezes a distância, né? 4πr. Via satélite é o contrário. Aqui é lambda em cima, aqui é lambda embaixo. Então, vamos lá, né? Vamos conferir aí. E aí a gente já vê essa questão aí do log também. A frequência é de 20 GB, né? 20 vezes 10 a 9, né? A frequência que o satélite opera. A potência do transmissor do satélite. Lá no satélite, a antena transmissora tem uma potência de 2 watts, né? Na fórmula aqui, ó. Peguei a fórmula aqui para vocês, ó. A potência da antena receptora está em decibéis miliwatt, da transmissora tem que estar em decibéis miliwatt, o ganho das antenas transmissor e receptor em decibéis, e aqui a atenuação ó, do espaço livre em decibéis. Então, aqui, ó, passando a potência da antena transmissora para decibéis miliwatt, é 10 vezes o log da potência sobre 1 miliwatt, ó, lá da primeira vial. 1 miliwatt é 1 vezes 10 elevado a 3, né, é a potência de 2 watts. Então, a potência da antena transmissora é de 33,01 decibéis miliwatt. Os ganhos já estão em decibéis, olha lá, os ganhos já estão em decibéis. Para achar o lambda é só pegar o C, né, 3 vezes 10 a 8, dividir pela frequência, 20 GHz, dá 3 sobre 200, 0,015 metro. Passei o lambda para quilômetro, 9,5 vezes 10 elevado a menos 5 quilômetro. Do exercício, a distância da órbita geoestacionária do satélite é 36 vezes 10 elevada a 3 quilômetros. 36 vezes 10 elevado a 3 quilômetros. E da fórmula da atenuação, ó, 20 vezes log de 4πd, que é 36 vezes 10 elevado a 3, sobre o lambda, que é 1,5 vezes 10 a menos 5. Ó. A atenuação em decibéis dá 209,59 decibéis. Aqui é menos, ó, porque é a atenuação. Certo? A gente está falando de atenuação. Sobre os valores, ó, 3301, o ganho da transmissora 37, da antena receptora 45,8, a atenuação menos 209,59. Vai dar menos 93,78 decibéis miliwatt. Como a gente quer o valor em watts, né? Calcular a potência recebida pela estação terrestre, né? Como ele deu aqui, o enunciado é transmitido em watts, vamos pegar a potência recebida em watts. Só joga na fórmula aqui, ó, da potência em decibéis miliwatt. Ó, é 10 vezes o log da potência em watts sobre 1 miliwatt. Divide aqui por 10, usa aqui o logaritmo, ó, vai ficar, ó, a potência recebida vai ser 10 elevado à potência recebida em decibéis miliwatt por 10 vezes 1 miliwatt.
Essa daqui tinha dado ó, menos 93,78, substitui aqui. 1 milha é 10 a menos 3, a potência recebida vai ser de 4,19 vezes 10 elevado a menos 13 watts. Certo? Então, para isso, a gente precisava aí dessa fórmula geral aqui, a lei de Friis, né? Da atenuação devido ao espaço livre e das fórmulas lá de logaritmos lá da primeira VA. Né? Vamos seguindo aí agora na unidade 4. Vamos ver aí o exercício número 4. Um condomínio tem uma central PABX para fazer chamadas locais dentro do condomínio e chamadas externas, de ou para fora do condomínio. Em uma hora de maior movimento, HMM, a central registrou 600 chamadas. 20% é ligação local e o restante é ligação externa. A duração média da ligação local é de 1 minuto e a ligação externa tem, em média, uma duração de 3 minutos. Perguntas. Calcule a intensidade de tráfego das ligações locais, calcule a intensidade de tráfego das ligações externas e calcule o tráfego total. Vou dar aí uns 10 minutinhos para vocês fazerem. Agora a gente já está na unidade 4, né? Seção 4.1.
Vamos lá, pessoal. Vamos lá no livro, né? Seção 4.1. Lá na teoria de tráfego telefônico, ele mostra aí as fórmulas, né? Que a gente viu na aula passada, né? O volume de tráfego, que é o Y, e a intensidade de tráfego, né? Que é o A, que é o Y dividido pelo período T. Vamos ver se vocês acertaram aí. O número de chamada foi de 600 chamadas, 20% é chamada local, então 120 ligações locais, e o restante é externo. Então, de 600 menos 120 vai dar 400 ligações externas. Então, aqui a gente tem a origem, né, a ligação local externa, o número de chamadas, 120 local, 480 externa, e a duração média foi dada também. Ó. De ligação local é de 1 minuto, de ligação externa é de 3 minutos. 1 e 3. É de 1 hora, né? Que ele falou aqui, né? Essa daqui são os dados da hora de maior movimento, então é em 1 hora, 60 segundos. Então, o volume de tráfego, ó, a gente vai somar os tempos, e a intensidade, a gente pega o volume dividido pelo período. De ligações locais, ó, 120 vezes 1, 120 minutos, o total. 120 por 60 vai dar 2 Erlang. Vocês lembram lá, né? Lá da unidade também, da unidade 4.1. Ó, a unidade de intensidade de tráfego é o Erlang. Já de ligações externas, o volume é de 1.440 minutos, ó, 480 chamadas com duração média de 3 minutos. A intensidade de tráfego vai ser de 1.440 por 60, 24E. E o total vai ser, ó, você pode fazer aqui, ó, pelo volume total, ó, 120 vezes 1, mais 480 vezes 3, 1.560 por 60 dá 26. Ou a gente pode somar as parciais aqui, ó, 2 mais 24, 26. Certo? Conseguiram? Tinham conseguido fazer essa daí corretamente? Só foi tranquilo. Essa estava tranquila, né? Vamos agora para o exercício de comunicações móveis. Então, vamos lá. Se for necessária uma relação portador-interferência de 15 decibéis para se obter desempenho satisfatório do canal de um sistema celular, qual é a taxa de reuso de qual canal e o tamanho do cluster que deve ser usado para se obter a capacidade máxima, se o expoente de atenuação é, então, na letra A, n igual a 4 e na letra B, n igual a 3. Suponha que o número de interferentes efetivos é igual a 6 e que todos eles estão à mesma distância do celular. Usar aproximações adequadas. Então, vamos calcular aí, né? Ele quer para a letra A e para a letra B a taxa de reuso e o tamanho do cluster. Certo? Isso aí, a teoria está lá na seção 4.2. Mais 10 minutinhos aí para vocês.
E aí, fizeram essa? Essa aí tá meio complicado. Tem um negócio aqui que não saiu. Vamos lá no livro. Vamos ver qual foi a dúvida. Então, vamos lá. No capítulo 4.2, né? Seção 4.2. Então, aqui, ó. O que a gente precisa? Essa daqui, a 4.2, é a fórmula da taxa de reuso, D sobre R. Para você encontrar o valor de N, que é o número de células no cluster, a gente pode usar a 4.8. Vamos usar a fórmula 4.8. Ni é o número significativo de interferentes de cocanal. O C sobre I é a relação, é o CIR, né? A relação portadora interferência. E esse Nzinho aqui é um expoente de propagação. Certo? Uma coisa importante também, ó, o N tem que ser um número inteiro. E para arredondar esse número, ó, a gente tem que estar atento aqui, ó, à equação 4.1. Ó, na aproximação, ó, ela tem que satisfazer, ó, essa fórmula aqui, em que I e J são números inteiros. Ah, era isso. Essa parte. Vamos ver aqui. No caso, eu arredondei para baixo, em vez de 7, eu pus 4. Vamos ver aqui. O CIR, né, que é a relação portador-interferência, 15 decibéis, foi dado aqui no problema. Como está em decibéis, ó, para jogar na fórmula em linear, o que a gente faz? Ó? O valor linear é 10 elevado a decibéis sobre 10. Então, vai ser 10 elevado a 15 sobre 10. Aqui, ó. 31,62 aproximadamente. O número de interferentes é 6, ele deu no problema. Na letra A, ele quer um expoente de 4, na letra B, um expoente de atenuação de 3, que é o Nzinho, né? Então, na letra A, o Nzinho é igual a 4. Aqui é só substituir, ó. O Ni vale 6, o C sobre I vale 10 elevado a 15 sobre 10 e o Nzinho vale 4. Resolvendo aqui, ó, o N vai dar 4,59. Só que a gente tem que atender esse critério aqui, ó. Ele tem que ser, ó, I ao quadrado mais J quadrado mais I vezes J. E I em J tem que ser maior ou igual a zero. Se eu colocar aqui 1 e 2, se eu colocar 1 e 1, dá um N igual a 3. Só que como a resposta deu 4, tem que ser maior que 3. Se eu colocar 1 e 2, o N mínimo tem que ser 7. Então, ó, o N vai ser igual a 7. Certo? O número de células de um cluster. Aí fica fácil, ó, fazer a taxa de reuso é só a raiz quadrada de 3 vezes N. Ó. 3 vezes 7, 21, dá aproximadamente 4,583. A letra B é o mesmo procedimento, só que o N vale 3. Para N igual a 3, a gente vai encontrar 11,01. Aí eu tenho que usar, ó, I igual a 2 e J igual a 2, ó, que é o próximo. Ó. 1 e 2 dá 7. 2 e 2 vai dar, ó, 4 mais 4 mais 4 dá 12. Então, o N tem que ser igual a 12. Então, na letra A tem que ser igual a 7. Na letra B tem que ser igual a 12. Para um N igual a 12, eu vou encontrar uma taxa de reuso de 6. D sobre R igual a 6. Então, você ficou com essa dúvida, né, Guilherme? Tem que atender essa condição aqui, ó, para arredondar o N. No caso, eu pus direto, eu não tinha nem visto a condição. O único número de células de um cluster que não atende a condição é N igual a 4, né? O outro deu inteiro. É N igual a 4. Não atende. As outras todas têm que atender. E para a gente terminar a aula, vamos ver aí um exercício da seção 4.3. Você é responsável pelo projeto de informatização de uma empresa que necessita transferir informações entre suas duas filiais que se encontram geograficamente separadas por uma distância de 350 quilômetros. Diante das opções de meios físicos disponíveis, você deve decidir pela implantação da melhor solução com o menor custo.
São dados. A quantidade de dados que precisa ser transferida todos os dias é de 22 megabytes e não deve ser usada compactação nem compressão. O tempo disponível para transferência é de 6 horas no máximo. O método de transferência deve ser assíncrono, com 2 bits de sincronismo, isto é, a cada 8 bits transmitidos, 6 bits são de dados e 2 são de parada. E o protocolo de comunicação estabelece o aproveitamento de no mínimo 70% da taxa de transferência efetiva disponível. Os 30% restantes serão gastos com o protocolo e eventuais correções de erro na transmissão. Pede-se qual é a taxa de transferência efetiva mínima que deve estar disponível. Certo? Para esse problema, a gente vai precisar do problema que a gente fez na aula passada, de alguns dados daquele problema da aula passada. Certo? Vou dar aí para vocês uns 10 minutinhos para a gente resolver esse. E aí a gente finaliza a aula.
Então vamos lá. Contrária a resposta desse? 16,27 kilobytes por segundo? Vamos ver. (16,27), é isso mesmo, ó. Vamos corrigir aqui, ó. Da aula passada, ó, 1 byte são 8 bits, 1 megabyte é 2 elevado a 20 bytes, né? Quando a gente fala de bytes aqui, ó, os prefixos são diferentes, ó. Mega é 2 a 30, gigabyte, mega é 2 a 20, giga é 2 a 30 e assim por diante. Então, a quantidade de dados que vão ser transmitidas, ó, 22 megabytes, que vai dar, ó, 22 vezes 2 elevado a 20 vezes 8, 184.549.376 bytes. O tempo máximo em que os dados devem ser transmitidos são de 6 horas, que vai dar 6 horas vezes 60 vezes 60, 21.600 segundos. Esse é no método de transferência, como ele disse aqui, ó. A cada 8 bits transmitidos, 6 são de dados e 2 de parada. Então, assim, só vamos considerar aqui, ó, de 8, 6. Então, tem um aproveitamento de 75%, ao método de transferência. O protocolo de comunicação, né, também foi dado aí no problema, ele tem um aproveitamento de 70%. 70%, ó, 0,70. A taxa vai ser a quantidade de dados, que deu os 22 vezes 2 elevado a 20 vezes 8, dividido pelo tempo, né, os 21.600 segundos. E aqui considerando, ó, os aproveitamentos, né, tanto do método de transferência, que é de 75%, quanto do protocolo de comunicação, que é de 70%. A taxa, então, vai ser de 16.274,20 bits por segundo, que dá 16,27 kilobits por segundo. Essa daí é a taxa de transmissão desse sistema aí de comunicação. Certo? Dúvidas? Pessoal, ó, reforçando, ó, vou voltar lá no início dos slides. Não esqueçam, ó, dos resumos. Vocês já estão completamente habilitados a fazer os resumos, né, das unidades 3 e 4. E também, ó, eu passei para vocês, ó, alguns links muito interessantes aí, são vídeos muito curtos aí sobre os 6 tópicos aí das unidades 3 e 4. São vídeos bem curtinhos, agora no final da aula vocês podem assistir aí, certo? Na aula que vem a gente vai continuar com exercícios, só que agora a gente vai fazer exercícios do material todo, certo? Já para a gente ir treinando aí para avaliação da segunda VA, que já está chegando. Certo? Wander, Oi, pode perguntar. e como serão essas avaliações? Ainda não tem nenhuma recomendação assim da direção, mas ao que tudo indica vai ser no mesmo sistema. Né? Eu vou desenvolver a atividade, mandar para vocês resolverem e estabelecer uma data de entrega. Eu acredito que vai continuar da mesma forma. Mas ainda não foi nada, a gente não teve nenhuma reunião assim que bateu o martelo nisso, certo? Então a gente vai continuar fazendo os estudos porque já está chegando, né? Segundo o calendário, seria daqui 3 semanas, né? Certo? Certo. Então, pessoal, vou parar a gravação aqui.